Nós vamos proclamar que nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Chagas abertas, Coração ferido, o sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Então vamos lá, Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículo 14. O semeador semeia a palavra. Alguns se encontram à beira do caminho, onde ela é semeada. Apenas a ouvem, vem Satanás tirar a palavra neles semeada. Outros recebem a semente em lugares pedregosos. Quando a ouvem, recebem-na com alegria, mas não têm raiz em si, são inconstantes e assim, se levanta uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, eles tropeçam. Outros ainda recebem a semente entre os espinhos. Ouvem a palavra, mas as preocupações mundanas, a ilusão das riquezas, as múltiplas cobiças sufocam-na e a tornam infrutífera. Aqueles que recebem a semente em terra boa, escutam a palavra, acolhem-na e dão fruto. 30, 60 e 100 por 1. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. O semeador é Deus, a semente é a palavra de Deus, né? E o solo é o nosso coração. Então que nós possamos olhar para dentro do nosso coração hoje, para tentar ver, identificar que tipo de coração nós somos. Que tipo de coração que nós temos. Que tipo de solo é o nosso coração. Que solo nós somos. Que solo que nós somos. O solo da beira da estrada, né? Que ouve a palavra, mas é duro, hein? Né? Quem mora no sítio, que estrada de terra, beira de estrada, solo de beira de estrada é um solo duro. A palavra ela não entra. A palavra, a semente, ela fica, se você jogar a semente, ela não vai entrar, ela é impermeável, ela pode até nascer, mas ela morre porque não cria raiz. Ela nem chega a nascer, né? Porque, por exemplo, joga ali, aí já vem os pássaros, já come. Então, quer dizer, o que significa isso para nós, trazendo para a nossa vida? É aqueles que o Senhor vem, traz a palavra, né? Quer evangelizar, o Senhor quer falar conosco, o Senhor, porque o Senhor fala conosco o tempo todo. Mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Ou então a gente nem dá atenção. A gente ignora, a gente zomba. Quantas pessoas hoje não zomba, gente? Eu quero falar com você agora. Deus usa de você para falar com as pessoas e as pessoas zombam de você. Fala, lá vem. Lá vem ele falando de Deus, falando tudo é Deus, tudo vive em função disso, só fala disso. E aí o que acontece? Esses são esse solo impermeável, que a semente cai e não acontece nada. É porque a semente não é boa? Não. Porque o solo não abriu. Deus quer trabalhar nesse solo? Deus quer. E hoje, eu não sei, indiferente do solo que você está, que você sente que o seu coração seja, Deus ele quer trabalhar nesse solo. Deus quer trabalhar nesse solo que é o seu coração. Sabe, gente, porque não existe alegria, não existe felicidade, não existe cura sem a palavra de Deus. A palavra de Deus, gente, muitas vezes as pessoas, tem gente que até busca ouvir a palavra de Deus, mas muitas vezes busca por interesse.
está desesperado, você está desesperado, você precisa de uma graça, você está passando por um momento de dificuldade. Eu preciso dessa graça. Então eu vou, recebo a graça e vou embora, né? Mas a vida continua do mesmo jeito, sem fruto, uma vida sofrida, um inferno, porque não tem a palavra de Deus. O segundo solo é o solo pedregoso, né? Quando ouvem, recebem com alegria, mas não têm raiz em si, são inconstantes, né? A palavra até que nasce, né? A semente até que gera alguma coisa, mas é inconstante. Quando vem as tribulações, como Jesus disse, as perseguições por causa da palavra não suportam o sofrimento, cai, né? São aquelas pessoas que vivem superficialmente a palavra de Deus. Tem gente que você encontra ela só no retiro. Não estou julgando ninguém, mas a pessoa ela não tem, a pessoa ela some da igreja, você nunca vê ela. Tem um retiro de cura, tem um momento de cura, Tá ela lá. Tá ela lá. Tem um outro retiro, ela tá lá. Naquele retiro que você foi no ano passado, você já sabe que você vai encontrar ela no ano que vem. Esse ano. Nesse ano. Aí você já sabe que já tem no próximo ano que vem, você vai encontrar ela. Não estou condenando, não estou criticando, porque um dia Deus pega. Mas a palavra ela precisa aprofundar na nossa alma. A palavra ela precisa ser na nossa vida. Então é aquela pessoa que vive na superfície, né? Ela vive só ali, ó, né? Aí ela colhe, nossa, e aí ela fala, não, mas agora vai ser diferente. Olha, dessa vez, ó, Deus tocou no meu coração, agora eu vou mudar a minha vida, que não sei o que, não sei o que. Aí ela já começa, e ela quer pegar ministério, ela quer, sabe, de todas as maneiras, ela quer fazer tudo dentro da igreja. Por quê? Porque ela tá animada, ela tem a boa vontade. Mas o que acontece? Não deixou penetrar. A palavra não penetrou no coração dela verdadeiramente. Então, assim, aquela pessoa que, tipo assim, ela quer, mas ela tem medo. Mas e aí, se eu me entregar totalmente, como que vai ser? Eu vou ter que abrir mão de muitas coisas. E aí? Ou então, por exemplo, a pessoa ela tá ali cheia de feridas. A pessoa ela tá cheia de feridas, ela precisa ser curada. Por quê? Porque se você tem feridas, o Senhor não consegue penetrar. Se você tá com machucadura, o Senhor não consegue penetrar. Seu coração tá cheio de pedra e aí você não, né? A palavra não consegue ser semeada, não consegue criar raiz. Por quê? Por causa daquelas pedras, por causa de tanta mágoa, de tanto ressentimento, tanta falta de perdão, tanta falta de cura interior. O Papa Bento XVI ele começou o pontificado dele usando essa frase: não tenham medo de Jesus. Ele não nos tira nada, ele nos dá tudo. Gente, Deus e nos devolve quem a gente é. Deus ele não pede nada para nós. Muito pelo contrário, quando nós encontramos Ele, nós que nos damos a Ele. Porque nós encontramos um tesouro maior. Então tudo aquilo que nós tínhamos que era importante para nós passa a ser nada perto desse tesouro que é Deus. Nós precisamos deixar essa palavra criar vida dentro de nós. Deus precisa ser a minha vida. Gente, a gente só vai ser feliz. A gente só vai ser feliz nessa vida. E eu não digo assim, mesmo feliz assim, com sofrimentos, mas a viver a paz. A partir do momento que a palavra ser tudo na nossa vida. Aquilo que a palavra dizer é lei para mim. A palavra de Deus ela não pode... Gente, porque nós vivemos num mundo que é relativo. Hoje tem um grande perigo no mundo que é o relativismo. A verdade para mim não é verdade para você. Não existe isso. A verdade ela é verdade para todo mundo. Cada um faz o que quer, cada um cria a sua própria verdade. Não, Jesus ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ah, mas a palavra de Deus é ultrapassada, a igreja é passada. Jesus disse eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. Não muda. A verdade é Jesus. A verdade, mas por que a gente está falando isso hoje? Deus já curou, mas Deus quer que a gente cresça na sua palavra. O solo com espinhos, né? Aquele solo com espinhos, né? Você acaba permitindo que a erva daninha cresça junto com a palavra, junto com a semente, junto com o trigo, o joio cresce junto. E é uma luta, é uma batalha. Você ouve a palavra, você realmente vive. Quantas pessoas, gente, esse solo com espinhos, a maioria dos corações dentro da igreja é esse solo com espinhos. Porque ele alimenta os dois. Ele alimenta a erva daninha e alimenta a palavra. Você vive uma vida de oração, você vai na igreja, mas do outro lado você também alimenta a erva daninha.
Então muitas vezes a gente não consegue crescer, a gente não consegue viver, a gente vive na missa, a gente não sai da igreja, mas dentro do nosso coração ele está dividido. Vai sufocando. Vai né? sufocando. E chega um momento que você não aguenta. Chega um momento que você não aguenta. Essa erva daninha vai sufocando tanto, ela vai roubando todos os nutrientes bons, né, do fruto, da semente boa. E o que acontece? Semente boa morre. E o que predomina? A erva daninha. E aí o que acontece? A gente cai, volta para o pecado, deixa de viver na vontade de Deus, deixa de fazer a vontade de Deus na nossa vida, porque a gente não tem forças. Não tem forças. Gente, aí entra também a vaidade desse mundo, as riquezas desse mundo. Quantas pessoas, eu sinto no meu coração, quantas pessoas estão assistindo ou vai assistir essa live que Deus chamou você para servir Ele, mas por causa dos bens deste mundo, por causa das riquezas deste mundo, você não teve coragem de abrir mão das coisas deste mundo para poder servir a Deus. Quanto orgulho, quanta soberba, avareza. Não, mas eu vou ter que abrir mão disso. Não, eu não quero abrir mão disso. Então, essas pessoas que não abrem mão têm o coração espinhoso, o solo espinhoso. Quem conhece a tiririca, que morou na roça, conhece a tiririca. A tiririca é uma erva daninha, né? A tiririca você tem que arrancar ela com raiz e tudo. E às vezes a raiz dela é funda. A raiz dela é muito funda. Porque se você arrancar ela só por cima, daí um dia ela nasce mais forte. Ela vem com mais força. Gente, e muitas vezes nós precisamos ser isso. Nós precisamos arrancar o pecado dentro da gente. Sabe? Quantas pessoas dentro da igreja, quantas pessoas que vivem uma caminhada, gente, não estou falando aqui como condenação, porque a palavra de Deus ela não condena. A palavra de Deus ela salva. Com ódio, com rancor, com mágoa, com ressentimento, com falta de perdão, eu não perdoo. Não adianta. Eu não perdoo. Fulano para mim morreu. Meu irmão, minha irmã, seu coração não é cemitério. Não é cova para estar cheio de gente morta. Seu coração é um sacrário onde habita Jesus Eucarístico, onde habita a palavra de Deus. Mas você não sabe, eu não sei o que ele fez para você. Não estou falando que é fácil você perdoar. Você precisa decidir perdoar e o resto é com Deus. Mas o problema é que a pessoa ela não quer perdoar. Eu não vou perdoar. Eu já contei essa história aqui da irmã Maria Eunice, né? Porque eu sinto de falar que ela encontrou uma mulher chorando na Canção Nova. Ela perguntou para a mulher por que a mulher estava chorando. A mulher falou assim: o padre Wagner Bahia falou que eu vou para o inferno. Mas como assim? Ela aí pegou a irmã Maria Eunice, pegou e foi conversar com o padre Wagner Bahia. Chegou o padre, você falou assim, e falei. Mas como, padre? Ué, ela falou que não quer perdoar e quem não perdoar vai para o inferno. Gente, Jesus ele disse isso: quem não perdoar não vai se salvar. Não é o padre, é a doutrina. E essa palavra é dura, mas é realidade, ela é verdade. Porque no céu não tem lugar para o ódio. O céu é amor. Então nós precisamos arrancar. Gente, contra o solo com espinhos. Espinhos é isso, é o ódio, o rancor, a mágoa, o ressentimento. O amor às coisas desse mundo, a vaidade. Quantas coisas nós alimentamos? Quantas pessoas deixam de fazer... Gente, Deus insiste no meu coração isso. Quantas pessoas estão deixando de fazer a vontade de Deus por causa das distrações desse mundo? Porque ela não tem coragem de romper com o pecado, porque ela não tem coragem de romper com as ilusões desse mundo, com as riquezas desse mundo, com as coisas que perecem. Você está preferindo viver com aquilo que perece do que com aquilo que nunca vai passar, que vai permanecer eternamente, que não é perecível, que é a palavra de Deus. E isso é muito sério, é muito sério. Porque se Deus te chamar hoje, se Deus me chamar hoje, eu vou estar pronta? Ah, mas depois hoje não, né? Hoje não, deixa para amanhã, deixa para amanhã. E vai deixando, vai protelando. Será que vai dar tempo da gente se arrepender depois? A gente não sabe como que vai ser a nossa morte. Pode ser que a gente deita para dormir e não acorda mais.
Muitas vezes nós queremos um evangelho de conveniência, né? O que é o evangelho de conveniência? Aquela passagem onde fala que Jesus curou todos os doentes. Essa passagem é linda. Nossa, inclusive foi um dos evangelhos dessa semana, né? Jesus curava todos os enfermos, né? Agora aquela passagem onde Jesus fala: aquele que olhar para uma mulher e a desejar no seu coração já cometeu um adultério. É pecado mortal. Não, isso é duro demais, né? O evangelho, a palavra de Deus, eu tenho que viver ela por inteira, não só o que me agrada. Não só o que me agrada. Gente, às vezes, por que eu estou falando isso? Pode ser que você não precise ouvir, mas alguém vai ouvir essa live e vai ouvir. Deus precisa salvar as almas. As almas precisam ir para o céu. Nós precisamos ter desejo do céu. Nós precisamos ter desejo pelas coisas do alto, pelas coisas de Deus. Nós precisamos. E por último, o solo fértil, né? Que eu espero que todos nós nos encontremos, né, com esse solo, né? Que o nosso coração esteja como esse solo fértil, né? São aqueles que acolhem a palavra de Deus, né? Então, até fala, aqueles que recebem a semente em terra boa, escutam a palavra, acolhem e dão fruto. Será que nós temos dado fruto? Será que as pessoas ao nosso redor têm se convertido por causa da nossa maneira de viver? Por causa do nosso testemunho? Será que as pessoas que se aproximam da gente sentem a presença de Deus? Será que a gente vem trazendo Deus para as pessoas que estão ao nosso redor? Porque assim, esse solo fértil, ele, como se diz assim, né? Ele é aquele que vive intimidade com Deus. Que quanto mais a palavra cai e ela vai, né? Eu não entendo muito de não entendo muito de como é que fala? De lavoura, né? Mas assim, é quando a palavra cai e ela vai produzindo e cada vez ela vai produzindo mais. Então assim, quanto mais eu entro em intimidade com Deus, e mais eu vou dando frutos. Fruto, gente, fruto. Aí que eu tenho dado 30, 60 ou 100 por um. Porque assim, né, tem todos aqueles tipos de solo, mas tem um solo fértil também, gente. Porque pode ser que eu tenha absorvido pouco a palavra. Então eu tenho dado pouco fruto. Então, se eu sou um daqueles solos, está na hora de eu começar a dar 30 por um, né? E se eu dou 30, está na hora de eu começar a falar, não, agora eu quero dar 60. E se eu dou 60, está na hora de eu começar a querer dar 100. 100 por um. E fruto, gente, aquilo que eu já disse, eu vou repetir, fruto não é isso que nós estamos fazendo nessa live, somente de oração. Isso é dom, isso é ministério nosso. Fruto é aquilo que eu vivo no meu dia a dia, o meu testemunho de vida. Fruto é aquilo que a minha esposa diz de mim. Fruto é aquilo que o meu esposo diz de mim. Fruto é aquilo que os meus filhos dizem de mim. Fruto é aqueles que as pessoas com quem eu trabalho dizem de mim. Os meus pais, os meus irmãos, isso é fruto. Isso é vivência. Pregar o evangelho, gente, me desculpa, não é garantia de salvação para ninguém. Jesus, o que Jesus fala lá em Mateus 25? Afastai-vos de mim, malditos de meu Pai. Ah, mas Senhor, nós pregamos em teu nome, curamos os doentes em seu nome, nem os conheço. Porque pregou, mas não viveu. Salvou muita alma, mas não salvou a sua. São Paulo mesmo ele vai dizer: eu luto, mortifico a minha carne, combato a minha carne, para que não corra o risco de eu ter pregado o evangelho e ficado fora da salvação. Sabe, gente, hoje, as pessoas da minha casa, eu sempre digo isso, fruto é quando as pessoas da minha casa falam, nossa, eu quero ir para a igreja. Eu quero ir para a igreja que esse rapaz vai. Eu quero ir para o grupo de oração que essa pessoa vai. Eu quero participar da missa onde esse rapaz vai, porque ele foi e mudou a vida dele. Né? Isso que é fruto. As pessoas olharem para a gente e falar assim, nossa, eu quero seguir esse Jesus que esse rapaz segue, que essa moça segue. Isso é fruto. É uma história real de um padre que ele foi na casa de uma família, uma história real. Ele foi na casa de uma família
Aí chegou lá, ele conhecia um filho, uma filha, não sei, só que o outro ele não conhecia, o outro rapaz. Né? Aí o padre falou, mas quem que é esse daqui? Ah, esse aqui é nosso filho. O padre se casaram no ministro da Eucaristia, tudo lá da igreja, grupo de oração, né? Ah, esse aqui é meu filho. Nossa, mas eu não te conheço, eu nunca vi você ir na igreja. O rapaz virou assim e falou assim, ó, padre, se for para mim ir na igreja para ser que nem meu pai e minha mãe, eu nunca vou na igreja. Porque na igreja eles são uma coisa, aqui eles são outra. O padre, vamos tomar um café, né? Gente, e é isto. O que falam da gente? O que falam de mim? Né? O que estão falando? O que a minha família fala de mim, será? Então fica um questionamento, né? Pra gente meditar um pouco, né? Nem tudo que falam da gente é verdade, tá certo? Isso. Mas a gente precisa olhar para dentro da gente, que testemunho de vida nós temos dado. Quais são os frutos? Nós temos amado? Nós temos perdoado? Será que a inveja tem tomado conta do nosso coração? Será que o ciúme tem tomado conta do meu coração? Será que nós como cristãos temos nos embriagados? Ficado bêbados? Será que nós vivemos falando mal dos outros, fofocando, mentindo, sendo injusto? Será que nós como cristãos que somos chefes de alguma empresa, será que somos justos como chefe, como patrão, como dono de empresa, como encarregado? É isso. Temos julgado, né? Sabe, será que eu tenho amado as pessoas com quem eu convivo? Será que eu tenho tratado bem as pessoas? Será que eu tenho sido dócil? Desejado bem? Porque, gente, como é difícil desejar o bem para aquele que nos prejudica, né? A gente tem que desejar o bem. E eu sinto, gente, sinto no meu coração que tem muita gente, sabe? Muita gente que tá torcendo o nariz falando, nossa, mas o que é isso? Né? Que não tá gostando. Mas, gente, é preciso. O Senhor é assim, ó. Quem ama, educa. E Deus, Ele nos ama. E Ele quer nos educar, Ele quer nos formar. Ele quer nos preparar. Ele quer nos preparar. Mas para isso, muitas vezes, Ele vai precisar nos podar. E essa passagem, né? Se a gente for ver, é uma poda pra gente. É uma poda. Porque, gente, como eu preciso me converter? Como eu preciso mudar de vida? Deus, E isso não é pra vocês, não. Isso é pra nós também, viu? A gente não tá falando pros outros, a gente tá falando pra nós. É o Senhor que tá querendo falar isso. E pode ter certeza que Deus tá tocando muito o meu coração. E tipo assim, falo, nossa, Senhor, pega leve. Né? Às vezes a gente fala assim, mas Deus é misericordioso. Deus, Ele é misericordioso. Deus, ele morreu numa cruz para nos salvar. Só que Deus também é justo. Não adianta eu plantar limão e querer colher laranja. Não adianta. A nossa preocupação é a nossa salvação. Nós somos criados, feitos para ir para o céu. Só que o céu existe e o inferno existe. O Papa Francisco, ele tem uma frase, o Papa Francisco sempre solta umas, mas uma frase marcou muito. Nós já estamos terminando já. Ele falou assim, tem muita gente que nasce na igreja, batizado na igreja, cresce na igreja, casa na igreja, morre na igreja e vai para o inferno. Porque só foi na igreja e não foi igreja. Não assumiu Jesus Cristo na sua vida. Não deixou Jesus, não deixou a palavra transformar o seu coração. Viveu só de título, viveu só de cargo, só de função. Eu sou pregador tal. Gente, Deus não quer saber se eu sou pregador, Deus quer saber se eu fui filho, se eu vivi a sua palavra, os seus 10 mandamentos. É isso que me salva. O que me salva não é pregar a palavra de Deus. Isso é consequência da salvação de Jesus Cristo da minha vida. O que me salva é viver os 10 mandamentos. O que me salva é não roubar, não matar, não pecar contra a castidade, não adulterar, não ter sexo antes do casamento. É isso que me salva. É isso, é não pecar, não furtar. É isso que me salva, é não mentir, é não trair. Levantar falso testemunho. Não falar mal dos outros, não levantar falso testemunho. É isso que me salva. Honrar pai e mãe, amar a Deus sobre todas as coisas. É isto que me salva. É viver os 10 mandamentos. Pregar o evangelho não me salva. Pregar o evangelho, trabalhar na igreja, ser uma pastoral, isso não me salva. Porque se eu não tiver vivência evangélica, se eu não viver aquilo que Deus pede, que a palavra de Deus pede, aquilo não vai me salvar.
Eu vou ser contra-testemunha, muitas vezes motivo de escândalo. Quantas pessoas nós né, através da missão Curados para Amar, a gente vem ajudando, né? A gente vem ajudando a se encontrar com Deus de alguma maneira. Mas, gente, se eu e o Leandro nós não nos convertermos, não vai adiantar de nada disso. A gente vai levar Deus para um monte de pessoas, mas a gente pode perder o nosso céu por conta disso. E mais ainda, eu vou falar mais ainda, por quê? Porque a gente conhece toda a verdade. E quanto mais a gente conhece, mais a gente vai ser cobrado. Então, assim, a gente conhece a verdade. Então, a gente tem que mudar de vida, porque não adianta a gente ficar aqui falando bonito, né? Gente, e isso, Deus fala comigo. Deus fala comigo. Sabe, eu também, nossa, eu ouvi uma pregação hoje à tarde que eu fiquei envergonhado. Você entendeu? Do Padre Zé Augusto. Quem não acompanha o Padre Zé Augusto... Quiser apanhar um pouquinho, isso daqui não é nada, viu, que a gente tá falando. Né? Gente, mas... a minha vida mudou. Foi uma confissão com o Padre Zé Augusto uma vez. Ano passado. Né? Ele falou pra mim assim, viu? Quando você vai parar de fazer isso? E se um dia não dá tempo de você confessar? Pergunta se ele fez de novo. Eu falei, gente, é verdade? Pode ser que um dia não dê tempo de eu confessar. E às vezes, gente, filho, por exemplo, quando você vai educar o filho, você vai ficar passando a mão na cabeça dele. Se você não educar, se você não chamar atenção, às vezes dá uma palmada nele, ele não vai entender. Ele não vai entender o que é bom pra ele. Né? A gente vai estar sempre passando a mão na cabeça. E da mesma maneira é Deus. Ele precisa nos podar muitas vezes pra quê? Pra que tira aquilo, né? Aquilo que tá morto, aquilo que tá estragado, pra quê? Para que a gente possa florescer, para que a gente possa dar muitos frutos depois. Então, é isso que Deus quer fazer conosco, né? Então, ó, cada resultado de conversão depende da abertura do coração de cada um. Então, por exemplo, eu vou dar fruto conforme eu abrir meu coração. E a gente tem que permitir, gente, para que o solo do nosso coração não seja terreno pedregoso, nem terreno espinhoso, a gente tem que deixar a palavra de Deus criar raiz no nosso coração. Deixar a palavra criar raiz. Porque se a gente permitir que crie a raiz, a gente não vai viver na superficialidade. Por exemplo, a gente está servindo a Deus, aí vem a dificuldade, vem a tribulação, vem a perseguição, por causa da palavra de Deus, a gente não aguenta, a gente cai. E quantas pessoas caem por quê? Porque não se preparou, porque não estava preparada. Até mesmo para a gente evangelizar, a gente precisa estar firme em Deus. Porque se a gente não estiver firme em Deus, vem as tribulações, vem. Por quê? Se a gente não serve a Deus, se a gente está lá vivendo a nossa vida medíocre, o inimigo não está nem aí com nós. Não está nem aí. Mas começa a servir a Deus para você ver se você não começa a ser perseguido, se você não começa a sofrer tribulação, perseguição. Por quê? Porque você estava quieto lá, não estava incomodando ele. Mas a partir do momento que você começa a incomodar ele, ele começa a ver que ele está perdendo almas para ele vai te perseguir. E aí você tem que estar preparado, você tem que estar enraizado em Deus. Você tem que estar a palavra tem que estar enraizada em você. Porque senão a gente não aguenta, a gente sucumbe, a gente cai. E a gente não tem força para levantar. E é isso. Gente, e o fruto, ele vem da nossa vida de oração. Ele vem da nossa intimidade com Deus, da nossa intimidade com o Espírito Santo. Vamos sair da superfície. Vamos subir para a montanha. Vamos buscar essa intimidade com Deus. Pode ser que depois dessa pregação tem muita gente que vai parar de gostar da gente, né? Gente, eu estou preocupado com a sua salvação. Quero que você vá para o céu. Eu quero gostar de mim, da Cristina, não vai salvar você. Mas você receber uma palavra verdadeira, uma pregação verdadeira, autêntica, e você assumir a palavra de Deus na sua vida, você vai começar a viver o céu aqui mesmo. E depois você vai se encontrar com o Senhor. E sabe por que a gente trouxe essa palavra, gente? Porque a gente ama as almas. A gente ama, a gente tem amor pelas almas. E a gente quer que todas as almas se salvem. Né? Porque eu falo assim, gente, como é triste a gente ver que uma pessoa ela morre sem ter se confessado, que ela morre no pecado. Como é triste. Um dia eu fui perguntar pro padre, mas não tem o que fazer mesmo, padre? Não tem nada que eu possa fazer? Ele falou, filha, reza. A gente não sabe que condição que a pessoa
Por exemplo, ela estava em pecado mortal, mas a gente não sabe ali no último momento o que aconteceu. Então, a gente reza. Então eu falo, gente, se a gente pudesse levar a palavra de Deus para todas as pessoas, para que nenhuma se perdesse, é o nosso sonho. Então é porque a gente ama as almas, porque a gente ama você que a gente está trazendo essa palavra. Às vezes a gente nunca se viu, mas a gente tem amor às almas. E olha que lindo, a palavra de Deus, ela gera vida, ela salva, ela regenera, ela liberta, ela produz fé, ela santifica e nos atrai a Deus. A palavra ela nos atrai a Deus. Então, que cada dia a gente possa viver essa intimidade com a palavra de Deus. Viver essa intimidade com essa semente. E que nós possamos, gente, dar frutos 100 por 1. Que nós possamos dar frutos 100 por 1. Em nome de Jesus, sabe? Que nós possamos dar muitos frutos. Que nós possamos, com o nosso testemunho, trazer muitas pessoas. Que a nossa família possa olhar e falar assim, meu Deus do céu, que Deus é esse que a Cristina está servindo, que eu quero servir também. Sabe, meu sonho é um dia que a minha família olhe para mim e me veja, porque não vê, gente. Porque eu não estou dando esse testemunho, não estou sendo esse solo 100 por 1. Não estou sendo. Eu preciso ser também. Então, gente, que nós possamos, sabe, que o Espírito Santo possa tocar no nosso coração e trazer essa fertilidade que nós precisamos para que nós possamos dar muitos frutos ainda na nossa vida. E é isso, gente. A palavra de Deus é vida. Mas fica a pergunta, que espécie de solo eu sou? Que espécie de solo eu sou? Qual solo eu tenho sido? Deus quer fazer você de um solo fértil. Gente, nunca é tarde, viu? E você não vai começar dando 100 por 1. A gente vai começar 30, 60. Eu não dou 100 por 1. Né? E olha que a gente busca, hein? É claro que falta vergonha pra gente, viu? Falta muita vergonha pra gente. Mas a felicidade está em viver a palavra de Deus, viver o céu. Gente, deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Teve uma mulher que a Cristina viu o testemunho dela, né? Que ela falou que reclamava muito do marido, que o marido lá fora era isso, era aquilo, dentro de casa era outro. Pregando a palavra, né? Pregando Ele estava lá no púlpito, né? Que fala, né? Falava maravilhosamente bem. Nossa, que pessoa... Assim, né? Eu vi isso no Instituto Hesed. De quem acompanha, né? Quem assiste as adorações vai ter ouvido isso também. E que lá ele falava maravilhosamente bem, todo mundo chorava e todo mundo, né, mudava de vida por causa de tão bonito que ele falava. Mas chegava em casa, era um cavalo. Chegava em casa, tava lá dando, sabe? E ela não se conformava com aquilo. Ela não se conformava com aquilo, ela falava, meu Deus do céu, como que lá ele é desse jeito e aqui em casa ele é dessa maneira? E o que você quer concluir com isso? O que Deus falou para ela, filha, ele está lutando. Ele está se esforçando. Ele está se esforçando. Pode ser que você está se esforçando, você ainda não conseguiu. Porque, gente, não é fácil. Mas se você está se esforçando, gente, é isso que Deus quer. Deus quer, eu preciso de alguém que se esforce, que lute, que não aceite essa condição e que pede todos os dias a graça de Deus. Porque se você estiver se esforçando, meu irmão, minha irmã, Deus vai fazer a parte dele. Agora, se nós não estivermos nos esforçando, aí é problema. Porque Deus, ele não faz a nossa parte. Mas se você está se esforçando, mesmo assim está caindo, coragem, levanta, peça o Espírito Santo e bola para frente. E quem cai não é, ah, mas eu caio tanto. Isso não é covardia não, viu, gente? Isso é coragem, porque você cai, mas você se limpa e levanta e continua seguindo. Bola para frente, né? Caí, levantei. O problema é ficar caído, prostrado. Gente, que o Espírito Santo possa selar esse momento. Que o Espírito Santo possa selar essa palavra no nosso coração. Né? Que esta palavra, ela possa dar frutos na nossa vida. Que o Espírito Santo possa ajudar essa palavra a dar frutos na nossa vida. Eu tenho certeza, gente, que você pode ter alguém que não tenha gostado, mas um dia vai agradecer por esta palavra. Amém? Amém. Deus abençoe você, viu? Te vemos ali em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.